Olá a todos, aqui estamos nós juntos de novo para continuarmos o nosso trabalho juntos neste canal de fitness mental e continuando a nossa exploração no livro O Método Neurosucesso, como ser um super-herói no mundo real com os superpoderes do seu cérebro. Então, eu estou muito entusiasmada porque o trabalho tem sido muito gratificante, fazer estes vídeos, receber o feedback das pessoas, trabalhar também no livro, na divulgação, tem sido muito gratificante. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada por todo o vosso carinho e por toda a vossa energia que tem sido extraordinária e que me tem motivado ainda mais do que o normal. Então, para começar, eu gostaria de vos perguntar como é que tem sido trabalhar o nosso mantra da semana passada. Tudo o que um ser humano consegue, eu também consigo. Já começaram a sentir o quanto isso faz toda a diferença, quando o nosso cérebro começa a produzir hormonas completamente diferentes, muito mais positivas, muito mais construtivas e muito mais motivantes, não é verdade? Então eu espero que o processo com vocês esteja a ser extraordinário, tão extraordinário quanto costuma ser comigo, e fiquem à vontade para continuarem a partilhar como tem sido esse processo. Então hoje um dos outros superpoderes que eu vos quero falar sobre o nosso cérebro é sobre foco. Foco é uma coisa que nós costumamos ouvir falar muito no dia a dia, mas eu gostaria de fazer uma pequenina chamada de atenção a algumas coisas que às vezes eu sinto que o foco é uma palavra que é utilizada talvez não com o poder que ela tem. E este é um dos nossos superpoderes. Então, falar sobre foco é algo sempre que deve ser muito feito com muita seriedade e com muito poder. Então, vamos lá. Foco. Nas neurociências, o foco é definido como uma intenção consciente. Intenção consciente significa muito mais do que eu quero isto, ponto final. Não. Uma intenção consciente é algo que está muito bem definido. Normalmente eu peço às pessoas sempre para fazerem uma listinha das 10 coisas ou mais que elas têm o objetivo de alcançar. E essa listinha, eu tenho uma que tem mais do que 10 coisas, já fui alcançando algumas e depois vou acrescentando mais, porque a vida é mesmo assim. Essa listinha torna-se aquilo que nos motiva no nosso dia a dia. Como eu costumo falar às pessoas com quem eu trabalho, é o que me faz sair da cama, é o que me faz ter motivação e energia para sair da cama num dia de chuva em que está muito frio. Entendem onde é que eu quero chegar? O foco é algo muito poderoso. Um cérebro focado é um cérebro cada vez mais sem limites para o que pode fazer. Espero eu que sempre no sentido positivo. Então, eu quero vos ler aqui um pouquinho do que eu tenho na página 27 do livro, que está muito direcionado para esta questão do foco e que eu acredito que nesta fase inicial de perceber e de trabalhar foco, intenção, consciente, ou seja, que está sempre presente no nosso dia a dia. Então vamos lá. Tudo começa com uma escolha. A escolha de acreditar que é possível reprogramar o cérebro para que ele crie o hábito, atenção a esta palavra, para que ele crie o hábito de ultrapassar, arrumar e resolver o que não é construtivo. E focar exclusivamente no que realmente importa e o ajuda a alcançar o que ele realmente deseja. E depois, no fim deste parágrafo, vem a negrito uma frase que vocês já podem repetir comigo. Se tantas pessoas no mundo já foram capazes de fazê-lo, então eu também sou capaz. Verdade? Vocês sabem que sim. Muito bem, então isto é foco, ter uma intenção consciente. E nesta questão de ter foco e ter uma intenção consciente, eu quero acrescentar aqui como é que isto funciona no nosso cérebro. Porque muitas vezes as pessoas desvalorizam esta questão de manter o foco. Mas a verdade é que neurologicamente, ou seja, dentro do nosso cérebro, o foco funciona, o foco trabalha. E então, e como é que eu posso trabalhar isso no meu dia a dia? É muito, muito simples. Basta ter esta intenção consciente bem definida e lembrar sempre de uma expressão que costuma ser dita em inglês e que na verdade traduzida para português não é tão impactante, mas eu vou-vos dizer em português e também em inglês. Aliás, vou começar pelo inglês. Use it or lose it. É uma expressão que é muito falada, que significa usa-o ou perde-o. Como é que isto acontece no nosso cérebro? Tão simples quanto isto.
Todos os pensamentos que eu alimento, todo o tipo de comportamentos que eu alimento dentro do meu cérebro, eu estou a estimular esses neurónios a trabalharem desse jeito. Então, pessoas que são, por exemplo, vamos imaginar, pessoas que têm o hábito de ser positivas, de conseguir, mesmo perante os problemas, perceber que há um problema, mas focar na solução. Isto são um conjunto de neurónios que estão habituados a trabalhar neste jeito. Então, quanto mais estes neurónios são estimulados, mais fortes eles ficam, eles fortalecem-se. Então, quanto mais musculados estão estes neurónios, mais ágeis eles se tornam. E então, o que é que isto significa? Significa que mais rapidamente esses neurónios se ativam. Quanto mais eu estimulo um tipo de comportamento, um tipo de pensamento, mais facilmente esse comportamento e esse pensamento vai surgindo no meu cérebro ao longo do tempo, até se tornar totalmente automatizado. Lamento ter-te falado de coisas negativas, que não é o que eu gosto de fazer, mas eu acredito que é muito importante chamar aqui a atenção para os padrões das pessoas também negativas, autodestrutivas. Pessoas que sempre focam no problema, nunca conseguem ver as soluções, pessoas que são pesadas, não é? A gente chega ao pé dessas pessoas e a gente sente que essa energia não está bem. Atenção que isto não é uma crítica, acontece e a gente sabe que há pessoas com histórias de vida muito complicadas. A questão é que nós crescemos, nós evoluímos, nós tornamos autónomos e nós temos o poder de decidir, o poder de fazer a tal escolha que eu vos falava. A escolha de direcionar o nosso cérebro para o que realmente é positivo, é construtivo e é saudável. Para mim e para as pessoas à minha volta, porque isto funciona como uma bola de neve. Eu trabalho em mim, mas eu também depois vou influenciando as pessoas à minha volta. E isto é tão gratificante e é uma das maiores paixões que eu tenho no meu trabalho, é quando eu começo a perceber que as pessoas a quem eu passo este conhecimento, a quem eu passo as técnicas para trabalhar tudo isto, depois começam a aplicar nas pessoas à sua volta, porque já aplicaram nelas e agora começam a aplicar nas pessoas à sua volta. O que é que acontece quando eu tenho o hábito de ser uma pessoa focada nas soluções, uma pessoa construtiva, uma pessoa que vai em frente, enfrenta os problemas em vez de ficar agarrada em eles? Eu estou a trabalhar o use it positivo. E eu estou a deixar de parte, ou seja, lose it, o que não importa, o que não é construtivo para mim, o que não me vai levar onde eu quero ir. Percebem a importância deste use it or lose it na questão do foco? Que a partir do momento que nós temos o foco bem definido, a nossa intenção consciente está bem definida e vai connosco, como é consciente, vai connosco no dia a dia, venha o que vier, eu estou focada nisso e os neurónios que eu vou usar vão ser sempre os que me permitem alcançar essa minha meta. Todos aqueles que não me permitem chegar onde eu quero serão desprogramados, podemos dizer assim. Ou seja, vão deixar de ter poder, vão deixar de ser importantes, como é a questão do exemplo que eu estava a dar, do músculo, não é? Se nós não trabalharmos os músculos, eles não se desenvolvem. E há certos neurónios que nós não queremos que sejam desenvolvidos. E a verdade é que neste mundo atual está cada vez mais urgente a necessidade de ter foco em ser uma pessoa positiva, em ser uma pessoa construtiva, em ser uma pessoa saudável para mim e para os outros à minha volta, em ser uma pessoa com gratidão no coração, uma pessoa que consegue dar amor, porque nós sabemos, não é? Nós sabemos, nós conseguimos perceber o quanto o mundo lá fora está complicado, mas é uma escolha nossa, é uma escolha de cada um de nós, a forma como nós decidimos lidar com o mundo lá fora e mesmo com o mundo cá dentro de nós. Então, só para terminar, eu quero vos ler mais um pouquinho do que eu escrevi no livro, na página 39, sobre esta questão do use it or lose it. A expressão use it or lose it, usa-o ou perde-o, é muito utilizada nas neurociências e é muito interessante em relação ao funcionamento do nosso cérebro, pois reflete um dos princípios do seu funcionamento, bem como o quanto é um percurso bastante particular a cada um de nós. Essa busca por alcançar o nosso melhor, o que quer que seja que isso signifique para cada pessoa. Atenção! Resumidamente, significa que, se utilizarmos, estimularmos os nossos neurónios, use it,
eles irão manter-se ativos, irão aperfeiçoar-se e tornar-se cada vez melhores para essa ou essas atividades para as quais têm sido estimulados. Vou só abrir aqui um parênteses, eu vou voltar a ler este parágrafo e à medida que eu vou lendo este parágrafo, eu quero que vocês se questionem: será que eu tenho feito no caminho certo? Será que é exatamente assim que eu quero continuar a fazer? Porque esta tomada de consciência faz toda a diferença. Prestem atenção a estas palavras. Resumidamente, significa que se estimularmos os nossos neurónios, use it, eles irão manter-se ativos, irão aperfeiçoar-se e tornar-se cada vez melhores para essa ou essas atividades para as quais têm sido estimulados. Será que eu tenho feito o melhor trabalho possível nesta estimulação dos meus neurónios? Será que não dá para redirecionar para algo ainda melhor, mais construtivo, mais saudável? Bem, mas se não os estimularmos, iremos perdê-los. Lose it. Porque não existe inimigo pior para o nosso cérebro do que a estagnação. Óbvio que, para algumas situações, a parte do lose it é muito importante. Por exemplo, quando precisamos parar de estimular aquele circuito neuronal do medo para falar em público. É um exemplo. No entanto, o que acontece frequentemente, após uma situação traumática, é que muitas pessoas acabam por fortalecer esses circuitos neuronais do medo e a inibir circuitos de segurança, coragem, e é exatamente aí que entra tal fenómeno da neuroplasticidade. Lembram-se de nós falarmos sobre isso? Este fenómeno da neuroplasticidade leva a transformações muito poderosas e com consequências sem limites. A questão é, qual é a minha escolha? Qual é o caminho que eu escolho para a minha neuroplasticidade? Eu posso vos garantir que, quer nós escolhemos o lado negativo ou o lado positivo, nós vamos estimular esses circuitos neuronais. E então, o que é que acontece? É por aí que o nosso cérebro vai se fortalecer. Então, lembrem-se sempre deste pormenor da neuroplasticidade, do quanto nós somos capazes de tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer, mas atenção! Tem que haver uma intenção consciente, um foco muito bem definido para que não haja distrações pelo caminho ou para que nós não sigamos por caminhos que não são exatamente esses que nos levam onde nós queremos ir. E é tão fácil perder o foco no dia a dia com todo o estímulo que há à nossa volta. É por isso que neuroplasticidade junto com intenção consciente é espetacular, é maravilhoso e todos nós podemos alcançar esses superpoderes e trabalhá-los cada vez mais. Espero que este vídeo seja proveitoso para todos vocês e que continuemos neste trabalho juntos. Muito, muito obrigada. Tenho uma gratidão enorme por todos vocês e por todo o vosso carinho. E lembrem-se sempre, está tudo aqui. Obrigada.